Nós temos acompanhado nesta semana a denúncia de trabalhadores quanto à precariedade das instalações usadas como dormitório por duas empresas prestadoras de funções terceirizadas na capital. O caso chama a atenção para o papel desse tipo de empresa e os direitos dos trabalhadores. E este foi o tema mais votado na enquete feita em nosso site. E nós fomos buscar as informações. Dona Hilarina é funcionária de uma prestadora de serviços terceirizados. Atua na limpeza e já trabalhou em diferentes ambientes. Quando o assunto são os acertos sobre salários e férias, por exemplo, ela sabe com quem deve conversar. A gente trabalha em várias empresas, né, como auxiliar de limpeza, mas eu tenho um chefe só, né? Quando eu quero alguma coisa, eu vou até ele pedir algum aumento, né? E a terceirização está em vários setores, condomínios, órgãos públicos e até instituições financeiras. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, apenas os serviços que não fazem parte do produto final de uma empresa podem ser terceirizados. Em um banco, por exemplo, a limpeza e a vigilância podem ser terceirizadas. Já o atendimento ao público, gerência e administração só podem ser feitos por funcionários efetivos. Em todos os casos, os direitos do trabalhador devem ser mantidos. Tem direito à jornada de 44 horas semanais, qualquer hora que extrapole isso vai ser considerado como hora extra, tem direito às proteções relativas às normas de saúde e segurança do trabalho, são os direitos normais de todos os trabalhadores previstos na Constituição Federal e na CLT. Mas nem sempre isso acontece. No último fim de semana, representantes da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e do Sindicato do Setor de Saneamento denunciaram um trabalho degradante em Cuiabá. 50 homens contratados por duas empresas que prestam serviços à CAB, a concessionária de água e esgoto da capital, estariam vivendo em alojamentos inadequados. Eles vieram do Nordeste do país. Quando a gente quer comprar qualquer coisa aqui, quer qualquer coisa para poder a gente utilizar, uma pasta de dente, para lavar roupa, a gente tem de comprar. Este copinho aqui, ó, custa R$1. Isso aqui, detergente, é R$2. Aqui também é R$2. Esse fornecedor começou a trabalhar com a gente agora em abril. Não tem nem um mês de operação com a gente. Então nós temos que entender com calma, com seriedade o que está acontecendo. E aí tomar as providências legais necessárias. Ontem, auditores fiscais do trabalho estiveram nas empresas e confirmaram as condições precárias do alojamento. O dono da empresa foi notificado a regularizar a situação. Quinta-feira, no dia 9, nós receberemos o empregador na nossa Associação dos Auditores, onde serão analisados todos os documentos, as folhas de pagamento, as guias de FGTS. E até segunda-feira, acredito que seja o prazo mais importante dessa fiscalização, é o prazo para regularização do alojamento. Afinal, dos 53 trabalhadores, 31 continuam trabalhando e deverão continuar trabalhando num alojamento com colchão, com roupa de cama, com lavanderia, com área de lazer e redimensionado principalmente. De acordo com este advogado, quando a terceirizada deixa de cumprir com os direitos do trabalhador, a empresa que terceirizou o serviço também é responsável pelas irregularidades. O trabalhador, tendo seu direito lesado, ele vai acionar o Estado, através do Poder Judiciário, e ao acionar o Poder Judiciário, ele vai certamente adentrar com uma demanda contra o seu empregador principal, que é a empresa que o contratou, que assinou a carteira dele, e também poderá acionar a empresa que se beneficiou do trabalho dele, que é, no caso, a que contratou a empresa terceirizada. Este dono de uma prestadora de serviços diz que uma maneira de evitar problemas é pesquisar o passado das terceirizadas antes de fazer o contrato. Procura a referência dessa empresa, a idoneidade dessa empresa, a sociedade dessa empresa, quanto tempo de serviço, aonde ela presta serviço. O ideal seria que ela inserisse nesse contrato uma cláusula na qual ela só vai efetuar o pagamento dessa empresa quando essa empresa apresentar para ela os comprovantes de pagamentos dos direitos do empregado. Vamos entender melhor quais são os direitos dos trabalhadores terceirizados. Ao vivo aqui no estúdio está a Procuradora do Trabalho, Ana Gabriela Oliveira de Paula. Bom dia. Bom dia. No caso de irregularidade, a gente viu na reportagem que tanto a empresa quanto a prestadora de serviço, quanto a que contrata esses serviços, podem ser acionadas na Justiça. Agora, no caso de uma indenização, por exemplo, o trabalhador vai ter direito a uma indenização. Quem é que paga? Inicialmente, a responsabilidade principal é da empresa que contrata aquele trabalhador. Se ela
contratou diretamente aquele trabalhador, a responsabilidade principal é dela. Contudo, se essa empresa não tiver condições de arcar com essa indenização, com as verbas trabalhistas do trabalhador, a responsabilidade vai para a tomadora de serviço, aquela empresa que contratou a outra para prestação de serviço. Essa divisão de responsabilidades entre a empresa prestadora e a tomadora do serviço, isso deve estar previsto em contrato quando é firmado esse acordo entre essas duas empresas? Não, isso já é um entendimento firmado na Justiça do Trabalho. Em todos os casos de terceirização de serviços, é possível a responsabilização subsidiária da empresa tomadora do serviço. No caso do trabalhador que tem direito à hora extra, quem é que paga a hora extra para ele? A responsabilidade inicial de todas as verbas trabalhistas, seja hora extra, verbas rescisórias, salário, é sempre da empresa que contrata o trabalhador. Apenas no caso dessa empresa não cumprir com essas responsabilidades, a responsabilidade é da empresa tomadora, que tem essa culpa decorrente da escolha. Foi ela que escolheu, que teve a possibilidade de estudar qual era a idoneidade daquela empresa que ela estava terceirizando o serviço. A gente viu também na reportagem algumas dessas dicas para que a empresa que está contratando uma prestadora depois não tenha problemas, né, na frente com a justiça. Que outras dicas essas empresas devem ficar atentas para não ter esses problemas, além de checar a idoneidade da empresa? Durante todo o decorrer do contrato de prestação de serviço, a empresa deve cuidar para fiscalizar como que estão sendo pagas essas verbas, se está sendo recolhido o FGTS, se o INSS está sendo pago, se as verbas rescisórias estão sendo pagas. As verbas rescisórias, as verbas trabalhistas, as horas extras. O maior auxiliar nesse fiscal é o próprio trabalhador, que tem condições de informar a empresa tomadora de serviço se seus direitos trabalhistas estão sendo cumpridos. E com relação às condições do local de trabalho, se houver um acidente de trabalho, a responsabilidade será de quem no caso? Inicialmente também a responsabilidade da empresa contratante daquele trabalhador, mas da mesma forma a empresa tomadora de serviço ela tem responsabilidade, porque no caso a gente está tratando de meio ambiente do trabalho, então cabe tanto a que contrata o trabalhador como a que toma esse serviço cuidar para que esse ambiente de trabalho seja sempre saudável. A senhora falou também na questão de fiscalizar o local, tanto fiscalizar a empresa que contratou o trabalhador, a prestadora, quanto o local onde o trabalho está sendo executado. Mas a quem cabe fazer essa fiscalização? É ao Ministério Público do Trabalho, a Superintendência do Trabalho ou é as próprias empresas que devem fazer essa fiscalização mútua? A primeira responsabilidade é das próprias empresas. O Ministério do Trabalho ou o Ministério Público vão ser acionados caso haja algum indício de irregularidade, haja alguma denúncia, o Ministério Público entenda necessário essa verificação. Mas sempre a responsabilidade inicial das empresas, porque elas são as que têm que ter o maior cuidado com o meio ambiente de trabalho. Há propostas em estudo para tornar mais flexível a possibilidade de terceirizar alguns serviços. Quais são as restrições legais? Em que casos não pode se contratar serviço terceirizado? Atualmente, como não há uma legislação que especifique essa situação, o que se tem entendido é que só é possível terceirizar as atividades meio. Não é possível terceirizar as atividades fim das empresas. Então, aquelas atividades como os serviços de limpeza, serviços de vigilância. Mas no hospital, por exemplo, a atividade fim é prestar o serviço para o paciente, o serviço de saúde, o atendimento de saúde. Sim. Ele pode contratar médicos, por exemplo, terceirizados para prestar serviço ali? Não, o serviço médico num hospital que tem como objetivo a prestação de saúde não pode ser terceirizado. Ok. Ana Gabriela Oliveira de Paula, procuradora do Trabalho, muito obrigada por seus esclarecimentos ao vivo aqui com a gente no Bom Dia Mato Grosso. Bom dia. Bom dia.